É treta! Cara, a gente Cara, tenta, hein, Luiz? A gente tenta. A gente ficou cara. uma semana sem falar a treta do. A gente até Quer dizer, defendeu a gente D&D nesse defendeu, canal. por causa que é o seguinte, gente, ó, vamos lá. Toda vez, o treta não é um quadro de D&D, é um treta é pra falar das tretas do mundo do RPG, porque toda semana tem, editora faz merda, briga com os outros, bate boca com galera, gente que cria RPG faz tal coisa, as editoras passa calote nos outros, a gente noticia, essas coisas todas. Mas por que o D&D não fica quieto? Cara, não tem uma semana de paz direito, velho. Sempre ou ele tá envolvido na polêmica ou ele é a polêmica. Não, e como eu falei, né, eu não gosto de RPG medieval. E a culpa disso tudo, de existir tanto RPG medieval, é em D&D. E É ele isso não que quer ele, sair da minha vida. ele te persegue. Mas hoje vamos falar aqui sobre a última treta de D&D que rolou durante a semana passada e essa semana, e tá rolando ainda, tá em discussão, que foi uma... Cara, como que ser bilionário é poderoso, né? Uma simples frase dele, uma pergunta que ele fez, desencadeou uma polêmica gigantesca, foi isso? Exato. Ela já começa desde antes. O que que acontece? Primeiro eu vou contextualizar a treta pra vocês. Ó, Importante. toda empresa tem um grande problema, mas que também é o que faz a empresa andar. Se chama funcionário. Às vezes, vem um funcionário e vai na internet, seja o de alto ou do baixo escalão, nesse caso aqui de alto escalão, e não quer calar a boca. Quer ficar debatendo com o público e criando o quê? Mais movimentação, mais problema. E aí o que acontece? Existe as três cabeças principais hoje em dia do mundo do D&D, mas o foco, e todos os três comentem, nunca cala a boca, mas o foco principal desse vídeo é o Jason Tondro. Tondro, né? Tondro, é porque às vezes a galera bota o R antes, né? Trondo, Tondro. mas é Tondro, né? O Jason Trondo, o que que acontece? Ele sempre vai nos comentários do Facebook, na galera atacando, pra ficar falando sobre a visão dele, o que que eles vão mudar, o que que eles vão aplicar, e aí o que acontece? Lançamentos recentes, relançamentos do D&D, houveram o quê? Adaptações de termos ali escritos dentro do jogo e tudo mais. E a galera não gostou muito. Fica falando que eles estão manchando a imagem do criador, do Gary Gygax, que é o criador do D&D. Só que aí o Tondro vai lá sempre responder essa galera e tudo mais. E aí a galera percebeu o quê? Que o Tondro, ele tá sempre contra o old D&D. Tudo que é pré-Hasbro, pré a compra do D&D pela Hasbro, ele detesta. Então todos os mundos antigos, tudo, e ele sempre vai bater boca com essa galera. Então, fizeram uma pergunta pro Tondro sobre uma questão de que se ele previa as pessoas comentando negativamente e criticando. Até mudar aqui a parte de baixo, tá errado. Peraí, Cold Press. aqui, a Kobold semana passada, Elon Musk e Daily. Aí ele perguntaram se ele tava aí, tipo, que eles já estavam prevendo essa negatividade que o público ia falar, falando muito que o D&D tá virando woke e tudo mais. E ele falou que não, que eles não tinham previsto isso, porque a preocupação deles são com as políticas DEI, né, que é a diversidade, equidade, tem outra, né, diversidade, é isso mesmo, mas é essas políticas novas de você acrescentar pessoas de cor, você acrescentar grupos subrepresentados no seu livro. E aí o que ele falou? O que eles pensaram? Que haveria uma crítica de progressistas, uma crítica de grupos subrepresentados, de que os termos de D&D, que os mundos de D&D é preconceituoso. Então eles fizeram o seu livro com base lançamentos livres e novos livros com base em serem mais a favor de grupos subrepresentados e ir para um lado que não sejam criticados pelos progressistas, né? Que para quem não sabe seria o grupo da Kamala Harris, por exemplo, que foi a candidata que não foi eleita lá, né? Então, era essa crítica que ele esperava, porque ele disse que a crítica como é que tá escrito aqui, eu não sei exatamente qual que seria o termo, mas é os Grognards, eu acho que é isso, Grognets. Os Grognets, que são, digamos assim, a velha guarda, ele não acha que a velha guarda vai prejudicar o D&D. Então ele não se importa com a crítica da velha guarda, ele diz que não previu a crítica da velha guarda porque ela não é importante.
Cara, sabe o que que é curioso? Se você parar pra pensar, quem realmente gasta dinheiro com D&D é a velha É guarda. claro. Porque esses caras, eu conheço vários, tá? Eles não conseguem jogar outra coisa a não ser D&D. Isso Exato. por diversos motivos. E aí, se você pega, por exemplo, os principais, as pessoas que eu conheço, pelo menos, né, falando da minha bolha, que importaram o livro do D&D, já que ele não é mais publicado no Brasil, é o pessoal da velha guarda. Eu não vejo Exato. ninguém, nenhum, alguém que começou a jogar RPG pelo Ordem Paranormal ali, por exemplo, importando o livro do D&D. É, Não existe isso. exato. E Pensa. aí os caras falarem que não ligam pra crítica, cara, isso é um tiro no pé tão grande, mas tão grande. Exato, cara. Pensa no nosso grupo dos dados mágicos. A gente é todo mundo mais novo e tudo mais. E por mais que alguns de nós já tenham jogado D&D e tudo mais, acho que todos nós jogamos D&D, não é a nossa praia. Quantos milhares de livros você tem de D&D aí? Não é o seu foco. Nenhum. Não Exatamente, não tenho é o seu nenhum. foco. A D&D. Mione não é focada em D&D. A In não é focada em D&D. O Marcolino não é focado em D&D. Então, meio que tipo assim, não é o tipo de produto que chama a nossa atenção. E eu acho que em partes por a gente ser um pouco mais novo. Eu comecei praticamente jogando RPG e jogando D&D. Eu Mas ao também. mesmo tempo, não é algo que me capturou tanto quanto Sim, os RPGs mais modernos e tudo mais. sim. Então, ele falar desse jeito é literalmente cagar na cabeça da galera que eu conheço que joga D&D. Porque se eu for É, pensar na galera que eu conheço que joga D&D, é os quarentão mesmo, cara. sim, os caras que ainda jogam presencial, que Exato. compra miniatura, que compra um É essa monte de galera mesmo que eu coisa. tô falando. E aí, meu, deu um tiro no pé, né? Então eu não sei a que ponto que eles vão chegar com a imagem, né, do D&D, porque tá sucateada, né, infelizmente. É. E pra quem vê muita notícia, tem o Grams que tá sempre mostrando como o D&D tá indo pra esse caminho de ficar falando contra a galera. E tipo assim, gente, lembrando sempre, não é uma questão de você ter um grupo LGBT no seu RPG. Não é uma questão de você ter gente de cor. É você chegar e falar assim, ó, então a gente vai fazer isso e vai ignorar o outro lado. Pois é. Aí, o que que você faz? Se você acha que você seria criticado pela galera de cor, pela galera de grupos subrepresentados, se você lançasse o livro desse jeito, mas escolheu criar o livro de uma forma que ajudasse mais esses grupos e que fosse menos criticado por eles, mas fazer isso de um jeito a acrescentar e não a remover os outros grupos e trocar pela essa galera nova. Entendeu? Então meio que tipo assim, quem que vai ter dinheiro para comprar D&D? É o jovem da faculdade que tá mais consciente sobre a questão dos grupos subrepresentados, ou o veião que tá ali sentado assistindo é, assistindo não, pintando sua miniatura e pensando o que novo tá lançando de D&D. Aí ele vê uma Pois é. notícia dessa, ele vai querer comprar D&D. Pois é. E aí entra o Elon Musk, né? O Elon Musk, como disse o deputado lá. Elon Elon Musk. Musk, Elon Musk. Elon Musk. Aí que entra o Elon Musk. Então, como que aconteceu? Teve essa publicação, né, resumindo, que o Jason Tondro, ou Tonto, né, como a galera tá chamando, o Jason Tonto, publicou, e aí um resumo de tudo o que ele falou e tudo mais, falando sobre essa questão do D&D estar se tornando woke. E aí, o Elon Musk só foi lá na publicação e falou assim, tá quanto pra comprar a Hasbro? How much? How much? How much? Cara, e assim, né? Primeiro que a gente tem que levar em conta. Tudo bem, é possível o Elon Musk comprar o D&D? Acho que sim, acho que ele É, teria realmente interesse. Mas eu acho que ele também é muito alarmista, né? Ele sim, comentou outro dia, por exemplo, que ele vai abrir uma empresa para voltar a fazer jogos de verdade. isso, Que os exatamente. Eu jogos até de hoje botei em aqui dia embaixo, não ó, estúdio de estão. games, né? Então, assim, ele também, ele é um cara que surfa em muita onda para se manter na polêmica e se manter em alta. Então a gente não consegue saber o quanto disso seria a sério, mas também eu acho que o D&D não está à venda, infelizmente. Então, a gente tá nessa teoria que talvez a Hasbro esteja querendo vender, mas eu não acho que a Hasbro, a gerência da Hasbro gostaria de se vender no momento, principalmente ainda mais pelo Musk, né? Eles que tem muito essa questão progressista vai Sim, vender pro cara que tá não ajudando a vende, eleger o Trump, por exemplo. não vende. Eles não iam, acho que ceder, mas lógico, investidor quer dinheiro, uma hora ou outra pode acontecer isso. E assim,
Eu acho que é uma piada. Eu acho que foi uma brincadeira dele, por causa que ele sim, sabe o quanto que, tipo assim, eu acho que ele não concorda com as atuais políticas da Hasbro. Ele que era um sim. jogador de D&D, o Elon Musk foi jogador de D&D. E aí ele fez isso uma zoeira. Só que ao mesmo tempo, ele fez literalmente isso. Quanto está custando o Twitter? Ele fez isso ele e fez isso, depois né? de Verdade. 3 anos comprou. Mais ou menos. Acho que Verdade. uns 3, 2 anos depois ele comprou. Então, tipo assim, dá pra brincar, dá pra achar que é brincadeira, mas que ele já brincou antes e falou que era verdade, ele fez. E aí eu acho interessante levantar alguns dados aqui, né? Isso. Primeiro que assim, ele comprou, galera, é importante lembrar, né? Ele comprou o Twitter em 2022 por 44 bilhões de dólares. Bilhões, tá? Vocês não entenderam errado, é bilhões de dólares. 44 bilhões ele comprou o Twitter. E aí o pessoal estipulou que... Ah, é importante falar que os jogadores da velha guarda estão apoiando, né? A galera entrou e apavorou, né? Falou, não, compra! Elon Compra, Musk é nossa salvação, vai salvar o D&D e não sei o quê. A galera da velha guarda ficou maluca com isso. E a galera estipulou que a Hasbro custaria entre 8 e 12 milhões. Eu confesso que eu fiquei bem com o pé atrás nisso. Se fosse bilhões, tudo bem, eu até ficava quieto. Mas milhões é muito. Pro Elon Musk é troco de bala, galera, o 12 milhões. Ele gastou 44 bi para comprar o Twitter. 12 milhões para ele não é nada. E eu achei essa estipulação que a galera fez um pouco estranha de milhões, porque, pegando aqui, né, a gente precisa lembrar que a Hasbro ela é a soma de duas marcas. Ela é o Magic, que é o jogo de cartas, e o D&D. Então tem os dois. E o Magic, galera, ele dá muito dinheiro. Ele dá muito dinheiro. A estipulação de 2023 é que ele deu 1,2 bilhões de faturamento para os investidores, de lucro, tá? Ele deu mais de 1 bilhão de lucro. Então, para mim é muito estranho como que uma empresa, né, que deu mais de 1 bilhão de lucro pode custar 12 milhões. Eu acho que esse parâmetro da galera aí tá um pouco alterado, talvez seja 12 bilhões, aí tudo bem, aí eu até concordo. Mas, se fosse só o D&D, aí tudo bem, né? Aí eu acho que 12 bilhões dá certo. E a gente já discutiu aqui em outros vídeos que o D&D ele estava tomando umas políticas que eu acreditava que era para ser vendido, né? Quem lembra disso aí? Eles cortarem gastos, demitiram muita gente, eles pararam de publicar em vários países. Isso tudo ele meio que tá fechando pontas soltas para a empresa ser vendida mais redondinha, né? Fazia sentido. Então, na minha cabeça, pensando assim economicamente, né, faz sentido a Hasbro dividir o D&D do Magic e vender só o D&D, por exemplo. Eu acho que pra Hasbro faz sentido economicamente falando. Porque o D&D só tá polêmica, só faz cagar. E o Magic só dá lucro. Então... Até atualizando, pelas contas aqui, seria bilhões mesmo. Milhões bilhões. É muito complicado, bilhões é muito mesmo. pouco, milhões é muito pouco. Talvez a busca da tradução que eu peguei bateu errado. Mas assim, mas mesmo assim, ainda é bastante pouco pra ele. É pouco. O cara tem 300... O cara paga à vista. Ele tem quase 350 bilhões, quase. Então ele paga à vista. Ele paga à vista. Ele paga à vista. Então meio que, cara, eu acho difícil. Principalmente a Hasbro por inteiro. Mas talvez se a D&D se vender pra outra empresa, ele compra outra empresa. A outra empresa. Isso, Exatamente. Podia fazer uma ponte, né? Faz um jogo ali. Cara, ia ser no mínimo curioso. Ia ser curioso, porque assim, primeiro que todos os grupos subrepresentados e progressistas que o D&D tá tentando cultivar, ia falar, não, peraí. Todos não, né? Uma parte deles. E ele ia lançar outra edição do D&D no outro ano já. Cara, ele ia fazer, sabe o quê? Remaster da primeira edição do D&D, ok? Com as mecânicas tudo antigona. Não tem problema não, mecânica tudo antiga, vamos fazer remaster, sabe? Cara, que loucura, né? Mas a gente quer saber o que você acha, comente aí. Será que o Elon Musk vai comprar? Elon Musk comprar? Setinho Elon Musk comprar ou não? Falem aí também. Exato. Você compraria D&D se o Elon Musk lançasse uma versão dele? Não sei, né? Mas eu queria ver, pelo menos, o que ia virar. O que ia dar, cara. Eu também. Queria ver. Mudança radical. Mas comentem aí. Então... Quem sabe na semana que vem a gente volta com outra treta aí de D&D. Ative as notificações pra você ficar sabendo. E é isso, pessoal. Vamos indo. Isso. É treta toda semana. É treta. Um abraço pra vocês.